Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 14 2º. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Artigo 14 3º. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidado na forma prevista no artigo 42. Parágrafo 3. Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Artigo 14 4º. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. Artigo 14 5º. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. Artigo 14 6º. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 14 7º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato, ou a sua autoria. Capítulo 5º. Das penalidades. Artigo 14 8º. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. 2º, suspensão. 3º, demissão. 4ª, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. V. Destituição de cargo em comissão. V. Destituição de função gratificada. Artigo 14 9º. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Artigo 150. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 138 incisos 1º, 2º, 3º, v, vi, 7º e 8º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 15 1º. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência, e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita a penalidades de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 15 2º. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 15 3º. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. 2º, abandono de cargo. 3ª, inassiduidade habitual. 4ª, improbidade administrativa. V, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. V, insubordinação grave em serviço. 7º, ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9ª, revelação de informação sigilosa do qual se apropriou em razão do cargo.
X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 4º, 9º, 10, 11, 12, 15 e 17 do artigo 138 desta lei complementar. Artigo 15, 4º. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo, e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 15, 5º. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 15, 6º. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 34, será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 15, 7º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4º, 8º, x e 11 do artigo 153 implica indisponibilidade dos bens, e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 15, 8º. A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 138, incisos 9 e 12 incompatibiliza, o exemplo servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 153 incisos 1º, 4º, 8º, x e 11. Artigo 15, 9º. Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 160. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 16 primeiro. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 16 segundo. As penalidades disciplinares serão aplicadas: inciso 1º, pelo governador do Estado, ou, conforme o caso, pela autoridade referida no parágrafo único do artigo 7º, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor, inclusive das autarquias e fundações do Estado. Inciso 2º. Pelos secretários de Estado, dirigentes de órgãos, e das autarquias e fundações do Estado, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias e destituição de função. Terceiro, pelo chefe da repartição e autoridades administrativas de hierarquias imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, nos casos de advertência, ou de suspensão de até 30 dias. Artigo 16 terceiro. A ação disciplinar prescreverá: inciso 1º, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargos em comissão. Segundo, em 2 anos, quanto à suspensão. Terceiro, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância, ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.